Olá, tudo bem? Bem, vamos dar uma paradinha aqui na montanha, vamos fazer um pouquinho de fogo aqui, porque eu molhei bastante meus pés aqui andando nas neves e eu não vim com bota, não vim para andar muito, mas estava tão bonito e o clima bom. Resolvemos andar um pouquinho, fazer um pouquinho de trekking e hiking. Vou fazer um foguinho aqui para ver se seca um pouquinho os pés aqui. Eu vou usar o método de fazer fogo, vou usar o Flint and Steel. E vou usar o Charred Cloth, que é nada mais nada menos que um pedacinho de pano que eu carbonizei para facilitar, né? Mas não precisa disso não, dá para fazer natural também. É porque aqui a gente não está em situação de emergência nem nada, só brincando, só fazendo foguinho, então dá jeito. Mas se tivesse fazendo situação de emergência, dá para fazer sem, mesmo sem Flint and Steel, sem nada, absolutamente nada, só com a faca. Vamos ver se eu ainda consigo aqui, né? Eu deixei separado as coisas aqui para não demorar demais. Tô com pouca bateria aqui no celular. Deu certo. Tá tudo molhado aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar, né? Tudo na neve, a madeira. Vamos ver se conseguimos manter o fogo. Vou fechar aqui o kit de fogo que tá neve dentro, mas isso aqui não tem problema molhar não. Isso aqui é só pedra e ferro. É só uma pedra, que é o chamado flint. O mesmo flint que você tem no cão das armas. Né? É a pedra mais dura que tem. Guarda esse kit aqui antes que bagunça muito aqui. Isso aqui são coisas que eu não posso perder. Existem inúmeras técnicas que você pode usar para fazer fogo em situação de emergência. Essa é só mais uma, e é uma que praticamente nunca acaba, né? Porque pedra afiada, a pedra correta você sempre encontra, só lascar ela. E você tendo um pedaço de ferro né, temperado para você, né? Aqui praticamente dura a vida inteira. E eu tô muito frio. E tudo bem, eu tô sem blusa, mas é porque eu tava suando. E quando você sua, numa situação dessa, menos 5 graus, o suor te deixa mais frio ainda. Então eu tirei a blusa para secar. E agora eu vou fazer um foguinho, pegar um foguinho, esquentar um pouquinho. Ficar aqui um pouquinho, a gente já achou bastante trilha de animais aqui. Aproveitar aqui um pouco e depois ir para casa, porque amanhã tem que trabalhar cedo. Aí você começa da madeira mais, logicamente, mais seca e mais fina, e vai, né? Eu fiz uma cama aqui, como vocês podem ver, eu lasquei a madeira, fiz uma cama para proteger da neve, né? E isso mantém o fogo, porque se você fizer direto na neve, vai derreter a neve e vai apagar o fogo. Como eu fiz a cama, não apaga. Se eu quiser deixar esse fogo aqui a noite inteira, eu deixo. Não acontece nada, ele não vai apagar. Desde que eu alimente ele, né? Aí sempre fica na situação de que a fumaça vai soprar, né, ao contrário de você. Senão,
algo que pode ser prazeroso, confortável e em uma situação de diversão, pode ficar meio chato, né? Fumaça no rosto. E você fica aqui confortável e sem fumaça nos olhos. Que susto, já fica dali, ó. Pra eles verem aqui um pouco da montanha, passa pra cá assim, ó. Uma de lá pra cá. Tem muitos amigos que gostam dessas atividades e não tem o privilégio que eu tenho de viver no Japão, de poder praticar esses esportes, tanto de caça como de fazer hiking nas montanhas, trekking, escalada, né, acampamento noturno, né, onde é selvagem mesmo, na natureza, coisa, né, onde você não vai estar com ninguém, vai estar só você e a natureza. Tudo fica tão mais calmo, tudo fica tão melhor. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, teria menos estresse no mundo, teria mais paz e harmonia com Deus. Eu tenho certeza que num local desse, você está mais próximo de Deus, né? Você está com a mão no rumo da câmera, suas embaixo. Tô não. Tira essa mão de baixo aí, né? A mão direita, né? E dormir num local desse, ver as estrelas, eu acho que não há nada. Eu já fiz de tudo nessa vida, já vivi em vários lugares. Sou privilegiado, graças a Deus. Aprendi a esquecer um pouco o lado do dinheiro. E momentos igual esse, por mais simples, singelo que seja, não tem preço que pague. Todos deveriam passar um tempo assim, em meio à natureza. Nem todos vão poder ter a neve, nem todos vão poder ter um riacho desse, uma montanha dessa. Mas existem vários enviramentos que você pode fazer a mesma coisa, e se divertir, e ficar em paz, e diminuir o ritmo. Da mesma forma, sendo no Brasil, sendo na América, como eu já fiz, sendo aqui no Japão, sendo em qualquer lugar do mundo. Dá pra ter esse tipo de paz e harmonia com a natureza e com o que está à sua volta, né? Agora há pouco mesmo tinha um esquilo aqui, ele estava brigando com a gente aqui porque a gente chegou e ele estava bravo. A gente não mexeu com ele, deixou ele quietinho e tá tudo em paz, né? Muitas pegadas de coelhos, pegadas de veados, né? De javali. Nesse local que nós estamos tem muito urso. Aqui não tem aqueles urso grizzly, né? Que é aquele brown, o urso marrom, aquele grandão, não. Pra que você foi me lembrar? Aqui é o urso, aqui tem urso preto, né? O urso japonês preto. Que chega até esse tamanho assim, ele no chão, né? Em pé, se ele ficar de pé, ele dá mais ou menos essa altura assim. Mas eles são muito fortes, né? E perigoso. Mas nessa época, geralmente, a maioria deles está hibernando. Mas essa aqui é totalmente bear country, é local de urso. Aqui. Vai acabar. Mas é isso daí. A gente só queria... Eu ia fazer o fogo de qualquer forma para me secar, já parou? Eu só ia fazer o fogo para me secar. E daí a gente resolveu fazer o vídeo para inspirar outras pessoas a fazer esse tipo de coisa singela, mas que tem um preço imensurável. Faça e vai ver. O Brasil às vezes a gente não dá muito valor a isso porque o clima é muito quente, principalmente de onde eu sou, que eu sou natural de Goiânia. Mas eu saí do Brasil muito pequeno, muito novo ainda. Então, mesmo no calor, dá para se divertir, né? Em meio à natureza, você vai encontrar uma paz que nenhum outro lugar você vai encontrar, né? Basta você criar o seu environmento, o seu ambiente, né? Vão lá e se divirtam. Um grande abraço para todo mundo que gosta do bushcraft, que gosta do sobrevivencialismo, que gosta de acampar em meio à natureza, que gosta de lugares selvagens, que gosta de pescar, de caçar. Um grande abraço a todo mundo. Vamos esquecer um pouco esse lado da política, embora não deixamos
de votar contra o que é errado e votar no que é menos errado, pelo menos, né, já que a gente não tem tantas opções. E votar naqueles que protegem os nossos direitos e não tiram os nossos direitos e só roubam. Então, um grande abraço para todo mundo. Até mais. Será que prestou?